Pessoal, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Estou muito feliz com essa oportunidade. Quero dizer para vocês, eu sou Raquel Abdala, eu sou aqui de Campinas, da Arquidiocese de Campinas, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Cambuí. E há muitos anos eu faço um trabalho de evangelização. Talvez algumas pessoas conheçam o projeto Pequeninos do Senhor. Eu sou uma das fundadoras, fundei como presidente do projeto. É um projeto que hoje está em todo o Brasil, Pequeninos do Senhor. Não estou mais à frente do Pequeninos do Senhor. Hoje está com Fabiano Facchini, que é lá da Rede Século XXI, junto com a diretoria, uma nova diretoria. É um projeto que foi aprovado pela igreja, por Dom Ayrton José dos Santos. Quem fez a primeira aprovação foi Dom Bruno Gamberini, né, a de experimento. Depois Dom Ayrton aprovou. Então, o projeto Pequeno Senhor é um projeto que evangeliza crianças de 3 a 7 anos durante a missa. E eu fiquei 20 anos nesse projeto. Aí, hoje, eu trabalho com formação de catequistas, através do projeto que se chama Catequese Fora da Caixinha. Esse projeto já foi levado para Dom João conhecer, professor de catequese, Padre Carlos, e eu faço um trabalho de formação de catequistas desde 2020, embora já fosse formadora de catequistas desde o Pequeninos do Senhor. Eu sou especialista em catequese, é, eu fiz a minha especialização na Unisal Pio XI, lá em São Paulo. Eu sou autora de livros também, eu tenho os livros da Paulinas, que são livros de catequese na primeira infância, olha, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento para o catequista, e tem um material que é para o catequizando, são pastas de tamanho A4. Então, esse material foi escrito pela equipe do Pequeninos do Senhor, e hoje ele é editado pela Paulinas. Além disso, tem um livro meu que se chama Seja Incrível em 40 Dias, eu, o Mário, meu sócio, junto com uma equipe também escrevemos, trabalhando as virtudes, os valores cristãos aqui dentro deste livro. E, recentemente, eu reeditei o livro Dia a Dia com Maria, editora Eclésia, daqui de Campinas, o Seja Incrível, chama Dia a Dia com Maria, da Eclésia, o Seja Incrível, pela editora Auster, e o livro de evangelização da Catequese na Primeira Infância é da editora Paulinas, tá? Eu gosto muito de estudar, gosto muito de escrever também, e principalmente eu gosto de ajudar pessoas. O pouco que eu sei, às vezes, é melhor do que o nada que o outro sabe. Então, eu não me preocupo de estar aqui no meio de pessoas que estudam, que estão sempre buscando conhecimento. Eu também estou buscando conhecimento sempre. E quero dizer para vocês que eu não sou especialista em inclusão. O Padre Trasferete me chamou, mas como eu faço um trabalho dentro da Catequese Fora da Caixinha, também com inclusão, e eu disse que a Luciana Tirelli está aqui, a Luciana é a idealizadora desse ramo da Catequese Fora da Caixinha, então ele me chamou e eu vou oferecer aqui para vocês o meu melhor a partir do trabalho que a gente vem fazendo. Hoje, então, como eu disse, eu sou formadora de catequistas com esse projeto que se chama Catequese Fora da Caixinha. É um projeto que virtual, né? Eu tenho vários cursos, são 5 cursos de formação de catequista, que é a formação saindo da caixinha para catequizar. Faz todo sentido a questão do sair da caixinha, porque faz a gente se abrir para o novo. Sair da caixinha é praticamente sair da zona de conforto, fazer uma catequese mais inovadora, uma catequese que cativa mais e que leva a mensagem de Jesus para a vida das pessoas realmente. Então, a proposta é bem essa. Então, tem um curso que chama Formação Saindo da Caixinha para Catequizar, tem a ludicidade na catequese, onde a gente trabalha o lúdico, a importância do lúdico na catequese, tem o planejar a catequese, tem liderança na catequese, líderes de pastorais. Enfim, são esses os cursos e mais o material que a gente escreve. E hoje, a Catequese Fora da Caixinha hoje, nós temos lá no YouTube mais de 850 vídeos, são 865 vídeos só de catequese, são mais de 50 playlists, onde as pessoas podem buscar formação, instrução, orientação sobre catequese. Todos os dias tem uma live lá no YouTube, onde eu trago mais catequistas, converso com catequistas também, que eles trazem a experiência deles. Iniciação à vida cristã, catequese inclusiva, estudo bíblico, estudo do diretório para catequese, subsídios que são desenvolvidos para os catequistas. Tem muito material que nós disponibilizamos gratuitamente para os catequistas e também os cursos que são pagos à comunidade que se torna membro para poder ajudar, tá bom? Então, só para deixar claro um pouquinho para vocês, falei um pouquinho de quem sou eu. Eu sou uma apaixonada por catequese acima de tudo. Recebi um chamado de Jesus, não, foram vários chamados, e esse último agora era para trabalhar com catequistas. Enfim, hoje vamos falar sobre catequese inclusiva, depois da aula que o meu querido amigo, o Dr. Marcos, deu a primeira aula de catequese inclusiva. Hoje a minha aula vai ser bastante pastoral, tá? Ela não é específica exatamente para falar sobre as pessoas com deficiência, ou do espectro autista, ou TDAH, mas eu quero falar um pouquinho sobre o acolher essas pessoas, como que nós podemos trabalhar, acolher e incluir essas pessoas aqui dentro da nossa igreja. Eu falei isso na primeira live lá da Catequese Fora da Caixinha, que tomara que um dia a gente não precise mais falar de inclusão, porque a exclusão não vai mais existir. Não é possível que dentro da igreja a gente ainda trabalhe
precise trabalhar a questão da inclusão. Isso deveria ser natural, já deveria estar acontecendo desde sempre. Não deveria haver as dificuldades de trabalhar com as pessoas com deficiência ou com necessidades especiais. Enfim, isso acontece. E não é culpa da igreja, não é culpa de ninguém. Isso é a própria sociedade, as próprias famílias, que acabam também excluindo os próprios familiares, as próprias pessoas que têm as suas dificuldades. Às vezes por vergonha, às vezes por medo de aceitação, medo de não aceitação. Enfim, tudo isso acontece. E nós estamos agora diante desta realidade. Uma realidade onde a igreja nos pede, a igreja nos chama para acolher. Eu estava vendo uma matéria do Papa Francisco na ACI Digital, onde ele fala a questão da pessoa com deficiência. Toda pessoa humana é preciosa, tem um valor que não depende do que ela tem e também não depende das suas habilidades, mas o simples fato de que é pessoa, imagem de Deus. E ele fala aqui que é importante ver a pessoa deficiente como um de nós, que deve estar no centro de nossos cuidados e preocupações e também no centro da atenção de todos. É um objetivo de civilização. Ao adotar esse princípio, percebe-se que a pessoa com deficiência não só recebe, mas também dá. Enfim, ele diz que não é um gesto unilateral cuidar de pessoas com deficiência, mas uma troca de dons. Os cristãos encontram no Evangelho do amor, ele fala da parábola do bom samaritano, uma razão a mais para tudo isso. Então, é lógico que faz parte do ser cristão acolher todo mundo, todas as pessoas. E nós precisamos olhar para essas pessoas como aquele que está em busca de aprofundar a sua fé, de desenvolver a sua fé, de participar da comunidade como todos nós temos direito. Todos têm este mesmo direito. Eu queria citar uma passagem do livro do profeta Jeremias. Espera só um pouquinho, gente, caiu meu papel aqui, peraí. Eu queria abrir, assim, falar um pouquinho sobre uma passagem bíblica, que é Jeremias 1, versículos 6 e 7, onde ele diz o seguinte, eu quero ler na própria Bíblia, porque eu especifiquei somente 2 versículos, mas ele começa no versículo 4, diz o seguinte, recebi a palavra de Javé que me dizia, antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei. Para fazer de você profeta das nações. Aí Jeremias fala assim, Senhor Javé, eu não sei falar, porque sou jovem. E Javé disse, não diga sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu o mandar e anunciará aquilo que eu lhes ordenar. Jesus já veio, já deixou para a gente a mensagem que nós precisamos passar para as pessoas e apresentar o próprio Deus para eles. Então, pensando em Jeremias, nós, quando nos deparamos com algo que é difícil para nós, e muitas vezes acolher, receber, como que eu vou fazer? Existe uma insegurança, existe um medo. O que eu faço com uma pessoa que eu não sei lidar com as deficiências, eu não sei lidar com as dificuldades dela? Como que eu faço? Então, lembremos sempre de que Deus vai colocar palavras na nossa boca, gestos nas nossas mãos, os passos que nós deveremos dar. A gente precisa acreditar que nós somos instrumentos de Deus e que se Ele colocou à nossa frente pessoas diferentes de nós, mas que são pessoas que também merecem toda a atenção, Ele vai nos capacitar para isso. E por que eu falo da questão do medo e da insegurança? Dentro aqui da Catequese Fora da Caixinha, nós temos os grupos de WhatsApp, são mais de 20 mil catequistas presentes nesses grupos, e nós fazemos as pesquisas aqui dentro para saber como é que está a catequese, e é no Brasil inteiro, é fora do Brasil, tem catequistas nos Estados Unidos, na Alemanha, em todo esse Brasil, no Japão, em todos os lugares, que as pessoas estão lá, são brasileiros que moram fora, que falam a nossa língua, e que trazem a experiência deles também. Nós fizemos uma pesquisa, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, só para a gente poder... Eu vou tentar aqui, Cláudio, fazer aquele compartilhamento, tá? Vamos ver se vai dar certo. Eu só quero mostrar para você aqui uns números. Olha, eu estou apresentando a tela. Aqui, olha, nessa pesquisa, 301 respostas. Está escrito assim, olha, sua paróquia tem a pastoral da inclusão? 72%, quase 73% disse que não tem pastoral da inclusão. 14% disse que não sabe. Então, só aqui nós já temos quase 90%. E 13% disse que sim. Aqui embaixo a pergunta é, a sua paróquia já ofereceu alguma formação sobre catequese inclusiva? 78%, quase 80% não. Mais 9% não sabe, não chegou a informação para ela se teve formação de catequese inclusiva ou não. E os 12,3%, que é quase que o mesmo lá de cima, sim, teve formação. Não é em todo lugar, deixa eu só interromper aqui agora, não são todas as paróquias, infelizmente, nem todas as dioceses que oferecem essa formação de inclusão, não tem a pastoral de inclusão. E os catequistas, eles acabam fazendo um trabalho
por iniciativa deles mesmos, graças a Deus, graças a Deus. Então, por isso que dá uma diferença ali de percentual. Então, a gente vê que a grande maioria, aí no percentual de 300 catequistas, nós temos aí 240 catequistas que não têm inclusão, que não fazem inclusão. Isso é justo, gente? Isso é justo? Não é. Não é e não pode ser. Não é e não pode ser. Eu tenho alguns slides aqui para colocar, gente, mas é tão complicado aqui que eu vou continuar falando. E se vocês quiserem interromper, vocês podem interromper, tá bom? Como eu disse para vocês, o meu objetivo aqui é oferecer para vocês, primeiramente, um modo de acolher as pessoas com deficiência, tá? Então, só para vocês saberem, e o Dr. Marcos já deve ter colocado para vocês, a pessoa com deficiência, esse é o termo usado, tá? Hoje em dia usa-se este termo, pessoa com deficiência. É o cadeirante, é a pessoa deficiente auditiva, deficiente visual, enfim, são pessoas que elas têm uma deficiência. Elas não são portadoras de uma deficiência. Isso é interessante que a gente fala porque ninguém porta uma doença, uma deficiência, desculpe, não porta uma deficiência, ela tem a deficiência. Então, são pessoas com deficiência, PCD. Talvez vocês vão ver também essa simbologia, né, usando o PCD, pessoas com deficiência, tá? E todas essas pessoas, nós precisamos anunciar Jesus e ensinar a mensagem que ele nos deixou. Então, nós temos as pessoas com deficiência e tem também as pessoas com espectro autista. Hoje em dia, temos muitos autistas que estão aparecendo na catequese, com diversos graus do autismo, e isso tudo vai fazendo com que o catequista precise estar atento de como que ele vai lidar com essas pessoas que têm o autismo, TDAH, enfim, e todas os outros que vão se apresentando. Que bom que essas pessoas estão vindo, que bom que as famílias estão trazendo. E eu digo para vocês que a família, muitas vezes, vocês vão se deparar com catequizandos que a família não anuncia, não informa que o filho tem uma deficiência ou tem alguma necessidade especial. A gente já discutiu um pouco sobre a questão de usar uma ficha, a ficha de inscrição do catequista, de pedir para colocar, mostrando que a igreja está aberta para receber essas pessoas. Só que o quanto verdadeiramente aqui, falando internamente, o quanto realmente nós estamos preparados. Eu estou aqui falando, gente, para catequistas, mas isso serve para todo mundo, para todos nós. Quando nós começamos a fazer esse trabalho de catequese inclusiva, de formação de catequese inclusiva, eu comentei até com a Luciana, eu falei, nossa, Luciana, eu tenho dificuldade porque eu nunca trabalhei com pessoas com deficiência, nem com autismo. Para mim é algo que realmente me assusta no sentido assim de será que eu vou fazer certo? Será que eu vou acolher certo? Será que eu vou saber acolher? E o mais bonito, gente, disso tudo que fica aqui para a gente é que a gente precisa começar a ouvir mais, buscar mais essas informações, aprender mais sobre isso, porque quando nós nos depararmos com essas pessoas que estão aí, estão dentro da nossa comunidade, precisam estar mesmo cada vez mais, a gente saiba lidar com isso. Nós já tivemos 11 lives falando de catequese inclusiva, trazendo as várias diferenças das necessidades da própria pessoa com deficiência que vem, que fala, e a gente vai aprendendo, isso tudo vai acalmando o nosso coração. Isso acalenta a gente para poder saber trabalhar com o diferente, aquele que é diferente de mim. Só que o diferente de mim não é só a pessoa com deficiência, não é só a pessoa com autismo, nem só a pessoa com TDAH ou outros mais. A pessoa diferente é aquela que pensa diferente de mim, que age diferente de mim. E se vocês forem ver, a gente se depara com isso constantemente, diariamente, o tempo todo. E a gente não se dá conta que nós somos diferentes. E esses que vêm, que são realmente diferentes também de nós, como no comportamento, no pensar, no agir, nós temos as pessoas que têm as limitações, as deficiências. Então, primeiro é estarmos abertos para essa questão também do diferente na nossa vida, tá? A equipe nossa da Catequese Fora da Caixinha de Inclusão, nós temos profissionais de educação especial, são pessoas que têm especialização ou são formadas em educação especial e trazem para nós essa experiência, além de profissionais, fisioterapeutas e outros mais, fono, que trabalham com pessoas que têm dificuldades nas suas respectivas áreas. Então, quando nós falamos de catequese inclusiva dentro da catequese fora da caixinha, se vocês forem lá no YouTube, procurar lá catequese fora da caixinha, catequese inclusiva, vocês vão ver várias lives e falando um pouco sobre isso. É uma oportunidade que vocês têm de ir num lugar onde vai falar só sobre isso, tá? Busca uma playlist que vai falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, gente. Como receber um catequizando com deficiência? O que você faria ao receber uma pessoa com deficiência na catequese? Aqui, olha, qual é a preocupação que você tem com relação a acolher os catequizantes com deficiência e autismo? Aqui especificamente isso, tá? Gente, 42 mais 7 vai dar 49,9%. 49,9% respondeu que não me sinto preparado para acolher e não sei lidar com este público. Tá? 16% disse que está pronta para acolher. Que bênção, que alegria. E aqui nós tivemos várias pessoas falando várias coisas, dificuldades que tem. Mas só aqui, claramente, a gente vê que 50% dos catequistas não estão preparados para
não se sentem preparados para acolher as pessoas com deficiência, exatamente por não ter o conhecimento necessário. E o que a gente bateu bastante nessa tecla e bate nessa tecla até hoje é o seguinte: o que você precisa fazer quando você recebe uma pessoa com deficiência ou com autismo, enfim, e você tem esse medo, essa insegurança? Acolha com amor. Gente, Deus é amor, não é isso que a gente aprende? Deus é amor. Se a gente coloca Deus à frente, Ele vai nos ajudar a acolher um filho dele tão amado como nós somos amados. Como qualquer pessoa é amada por Ele. Então, se a gente coloca amor, primeiro lugar, coloca amor, respira, fala: Senhor, o Senhor me mandou, me ajude a acolher essa pessoa que para mim é difícil, eu tenho essa dificuldade, quero receber com amor. Então, coloca amor, é o primeiro recadinho que a gente dá, é para colocar amor. Depois de colocar o amor, a gente diz o seguinte, que é importante que a gente tenha, o segundo passo é saber que eles estão ali para receber os mesmos ensinamentos cristãos, os mesmos ensinamentos. Estamos aqui na pastoral do batismo, onde aparece alguém com essas deficiências ou autismo. Nós estamos na pastoral familiar, seja onde estivermos, onde nós formos acolher as pessoas, todos eles estão buscando, querem receber os mesmos ensinamentos cristãos, querem receber Jesus também, tá? E o terceiro passo, gente, que é um facilitador para a gente. Eu vou até pedir para a Lu falar um pouquinho sobre isso, Lu, se você quiser, para não olhar para as dificuldades da pessoa. Lu, quer falar um pouquinho para a gente sobre isso, por favor, querida? Falo. Isso é muito importante porque quando você for fazer alguma coisa com essa criança, com essa pessoa com deficiência, se você ficar só olhando as dificuldades dela, a gente não vai sair do lugar. Ele não vai conseguir te dar aquilo que você quer e ele não vai conseguir fazer nada. Então, é muito importante que, primeiramente, você conheça esse seu catequizando, converse com os pais, saiba quais são as habilidades dele, o que ele consegue fazer e começar a montar seus encontros de catequese a partir disso, daquilo que ele vai conseguir fazer. Porque aí ele vai sair feliz, satisfeito de ter conseguido fazer aquilo e você também. Então, é algo assim que vai dar um rumo aí para sua catequese mesmo. Então, as habilidades têm sempre que partir das habilidades do que o seu catequizando consegue fazer. Obrigada, viu, Lu? É isso mesmo. Então, gente, é lógico que num primeiro momento, e principalmente estamos recebendo um catequizando, estamos recebendo um crismando, seja, ou a familiar, alguma coisa, nós não sabemos. De bate-pronto, a gente se depara com aquela pessoa e você não sabe como lidar. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir ajuda. É muito natural pedir ajuda, gente. Não tem problema nenhum a gente não saber fazer as coisas, a gente não saber lidar. Você pode perguntar para a própria pessoa: posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Porque essa pessoa também não precisa de ajuda. Ela está bem. E se ela precisar, ela vai falar. Então, no caso de uma criança, dentro da catequese, como a Luciana falou, nós precisamos sim, se tem a ficha de inscrição e a família informou que a criança tem uma necessidade ou que a criança apresenta uma deficiência, é lógico que nós, antes de começar a catequese, antes de começar os encontros, nós vamos sim procurar essa família e entender um pouquinho sobre o que essa criança, esse jovem precisa? Pai, mãe, conta para mim um pouco sobre o seu filho. De que forma que eu posso me aproximar dele e que é agradável para ele, que é bom para ele? Ele precisa de algo especial que eu preciso me preparar ou não? Como que? Então, o pai e a mãe vai perceber que você está demonstrando para eles carinho, amor, respeito pelo filho dele. Não é nesta aula, é na próxima aula que eu vou falar para vocês uma situação onde os pais levaram a criança para fazer para fazer a catequese e a igreja negou a criança. E aí, como é que fica? Qual foi o sentimento dessa mãe? Qual foi o sentimento dessa família? Nós vamos falar um pouquinho disso na próxima aula, tá? Que é na semana que vem. Mas, então, quando os pais percebem que o catequista está interessado, que o catequista realmente está aberto, o catequista, gente, é a porta da igreja. Nós que trabalhamos com pastoral, nós somos a porta da igreja. Como é que nós estamos, abertos ou fechados? A gente precisa mostrar essa abertura, mostrar que nós queremos todos aqui junto com a gente, mostrar que nós somos capazes, sim, diante de todas as dificuldades, nós podemos e queremos acolher todas as pessoas. É lógico que vai envolver aí, nós vamos falar também na próxima aula, sobre a questão da igreja, como que a igreja em si é espaço, o espaço, as pessoas, como é que isso vai se dar? Pois bem, vamos continuar aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Existe um questionamento que é preciso dar mais atenção para uma pessoa com deficiência? Olha essa questão. É preciso dar mais atenção para uma pessoa com deficiência? Gente, entendendo que todos ali precisam de atenção, inicialmente a gente poderia falar assim: não, é mais uma pessoa que está aqui que precisa de atenção, todos precisam de atenção. E precisamos principalmente fazer com que essa pessoa se sinta realmente fazendo parte. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das 5 necessidades básicas do ser humano, foi estudado isso, é a pessoa se sentir pertencente. Eu preciso pertencer.
Vocês todos pertencem a uma comunidade. Ali dentro vocês são acolhidos, ali dentro vocês têm amigos, ali dentro vocês podem se colocar, tem um espaço para você ali dentro, você se sente na casa do Pai. Então nós temos que entender que a pessoa, para ela se sentir incluída, ela precisa se sentir pertencente. Então, o encontro que eu vou fazer com os catequizandos, o encontro que eu vou fazer com as pessoas que eu estou ali evangelizando, precisa ser algo que seja igual para todos. Então, se nós temos uma pessoa que tem uma certa dificuldade, eu preciso desenvolver atividades onde aquela pessoa possa fazer e todas as outras também. Essa é uma forma de mostrar. E não fazer atividades, por exemplo, com catequizandos. Você pega uma criança, por exemplo, com cadeira de rodas, e você vai fazer uma brincadeira de bola que tem que correr e a criança não consegue se deslocar, enfim. Estou dando um exemplo básico assim. E aí você pega essa criança e fala assim, você brinca comigo aqui, nós vamos ficar jogando bola assim. Não, você não está incluindo essa criança na dinâmica. Você tem que fazer uma dinâmica onde ela possa participar junto com todos. Então, vai demandar mais atenção? Vai sim. Mas que bom que a gente pode fazer isso. Que bom que a gente pode fazer um trabalho ainda melhor, mais profundo. E quanto mais a gente inclui, nós estamos mostrando para os outros que estão junto, participando, estamos ensinando para eles o que é realmente inclusão. Para que amanhã não haja exclusão, para que amanhã ninguém exclua. Eles já estão crescendo, já incluindo as pessoas, trabalhando com o diferente. E nós temos tido experiências belíssimas de catequistas que trabalham com crianças com deficiência, com autismo, enfim, com outras dificuldades, e onde o catequizando que está junto ali ajuda essa outra criança, esse outro jovem no trabalho, dentro da catequese, ajudando na evangelização. Então, passa a ser algo realmente onde o outro se sente pertencente. Então, entenda que para que a pessoa se sinta incluída, é fundamental que seja tratada como todas as outras. O catequista sabe que há a deficiência e vai lidar naturalmente com aquele catequizando e fazer com que todo o grupo também o acolha. Então, nós estamos dando oportunidade para o outro também. Segundo aspecto, né? Precisa de atenção especial, né? Peça ajuda para a pessoa, para os familiares, para os profissionais competentes da área. Às vezes, nós vamos precisar trabalhar, buscar a informação com o fonoaudiólogo, nós vamos precisar pedir informação para o fisioterapeuta que trabalha com esse catequizando, nós vamos precisar conversar com o médico, se por um acaso for importante, a criança ou o familiar tiver pedir ajuda mais aprofundada. Sim, é uma dedicação. Por acaso alguém disse que seria fácil a nossa missão, gente? Por acaso alguém disse que seria fácil? Não. E se alguém diz para você é fácil ser um missionário, discípulo missionário de Jesus, a pessoa te enganou. Não é fácil. Porque Jesus coloca para nós aqueles que ele sabe que nós temos a capacidade de acolher. Nada chega para nós que não seja da vontade de Deus. E quando nós nos preparamos, Jesus vai à frente, vai abrindo o coração do outro e vai trazendo para nós. E quando a gente chega lá, a gente vai estar preparada para isso. Mas vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Não foi fácil nem para o próprio Deus, quanto menos para nós. Então nós vamos precisar sim buscar um pouco mais, ter um pouco mais de esforço, de boa vontade, mas principalmente de amor. Porque o amor é a base de tudo, né? A inclusão, em alguns casos, acontece, gente, de modo gradativo, mais natural, enquanto outros casos podem precisar de uma atenção mais especial, ou seja, um olhar mais direcionado, mais específico, mais diferenciado. Então, vai depender de quem é aquele catequizando, o grau de deficiência dele, a dificuldade que ele apresenta. Então, nós temos as crianças, os jovens Down, então tem o Down que entende mais, o Down que entende menos, tem o autista com maior ou menor grau, tem o deficiente visual com maior ou menor grau. Enfim, a gente vai ter que conhecer isso e, dependendo de cada caso, a gente vai alinhando esse tempo. E não precisa ter pressa. E não precisa ter pressa. Se essa turma de catequizandos precisar de mais tempo para ser evangelizada, no tempo do próprio grupo, porque existe ali dentro a crianças ou jovens incluídos, que estão sendo inseridos ali, se sentindo pertencentes, precisa de um tempo. Precisa de um tempo... Deixa eu só tirar o som aqui. Maior para poder ter esse aprendizado, essa experiência com Jesus. Então, não tenha pressa, porque a catequese, a primeira Eucaristia, que não deve ser primeira, mas deve ser a Eucaristia, o dia de receber Jesus, e não a primeira para eles não irem embora, receber a primeira e não voltarem mais. Então, o dia que eles vão receber a Eucaristia, pode ser mais um ano, sabe? Isso tudo vai envolvendo as famílias dos catequizantes também, que a gente tem tanta dificuldade. Enfim, esse processo deve ser construído com a turma toda de catequese, por isso o envolvimento de todos é importante para que as ações tenham uma resposta positiva. Quando chega uma criança com alguma deficiência, com alguma necessidade especial, é muito importante que o catequista prepare a turma, as outras crianças e jovens, para receber este outro jovem ou outras pessoas com deficiência. Sim, precisa, gente, precisa. Porque todos eles precisam estar abertos, sabendo o que está acontecendo com o outro, por que o outro age daquela forma, às vezes é mais agitado, às vezes emite sons que não são compreensíveis, às vezes tem um comportamento que é inadequado para aquilo que seria o normal, que a gente acha que é normal. E se a gente explica tudo isso, a limitação do outro, então, o tempo que tem que ser mais devagar,
o cuidado que precisa ter com a pessoa com determinada deficiência. Então, se a gente convoca a turma, você pede para a família segurar um pouquinho, atrasar aquela criança que tem a deficiência, que tem aquela dificuldade, para chegar um pouquinho mais atrasado. A gente combina tudo isso para que a criança não sinta que ela é a única que está chegando depois. Mas a gente faz de um modo onde a gente prepara toda a turma para poder, quando chega aquela criança, ela vai ser acolhida e vai ser compreendida por todos. A Michelle levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Michelle? Pode falar. Acho que é Michelle, né? Porque está como desconhecida e ela falou que era Michelle. Não sei. Se quiser falar, estou aqui. Ok. Apertou errado. Então tá bom. Não tem problema não, viu? A gente vai avançando. Quem quiser falar é só levantar a mão que eu dou espaço, tá bom? O que nós precisamos, gente? Ler mais sobre inclusão, buscar mais informações. Hoje a gente tem um Google aí que nos entrega tanta coisa boa também, né? Entrega de tudo, mas tem muita coisa boa também. Saber buscar em fontes fidedignas, né? Fontes sérias de onde a gente pode. Espera um pouquinho. Fontes sérias onde a gente busca informações que realmente venham somar com o nosso dia a dia, né? Eu, no final, vou apresentar para vocês aqui dicas para assistir vídeos e filmes que abordam a inclusão. Isso vai acalmando o nosso coração e aprendendo como agir com a pessoa com deficiência, autismo, enfim, tá? Deixa eu ver como é que nós estamos tendo. Ainda temos mais uns 15 minutos aí para depois eu abrir para vocês. Vão anotando se vocês quiserem fazer alguma pergunta para poder eu ajudar vocês, tá? Estamos falando do catequista acolher a pessoa com deficiência, mas e a igreja? Como a igreja deve agir? Primeiro, vamos entender igreja. A igreja, no Concílio Vaticano II, definiu que igreja é povo de Deus a caminho. E nós somos igreja. Nós somos igreja. Então, como que nós, igreja, não estão falando agora para o catequista, estão falando agora para a igreja como um todo, como que nós vamos acolher? Precisamos acolher a todos sem distinção. Já falamos lá para o catequista, falamos aqui para nós. É igualmente, atender, acolher sem distinção. Todos são bem-vindos e devem estar na casa do Pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou disponibilizar esse material aqui, tá? Eu vou pedir para o Cláudio depois compartilhar com vocês, eu tenho um PDF, vou compartilhar com vocês tudo isso que eu estou falando, tá, gente? Só para vocês saberem, viu? A igreja precisa fazer a inclusão acontecer. Gente, isso se dá de pouquinho em pouquinho, sabe? Às vezes, uma paróquia, ela tem escada e não tem uma rampa de acesso para entrar lá dentro da igreja. Então, vamos fazer uma campanha, gente, fazer uma rampa em algum lugar, em alguma porta para facilitar isso? Fazemos uma campanha, vai devagarzinho, a gente vai adaptando, sabe? A gente vai adaptando. Às vezes, mas a paróquia é tão bonita. Mas a paróquia é tão bonita? Como assim? A paróquia é bonita com pessoas lá dentro, com todo mundo participando, e não só com alguns e você excluindo outros. Então, vamos preparar a rampa? Vamos. Vamos colocar lá aquele tapete com os pontinhos para as pessoas com deficiência visual. Eu esqueci o nome, não sei se a Luciana sabe o nome, eu não lembro agora. Que coloca para a pessoa poder ter a guia de onde ela vai, onde ela pode caminhar. Nós precisamos ter pessoas, tradutores de Libras, para poder falar e fazer a mensagem chegar para as pessoas que têm deficiência auditiva. Tudo isso, devagarzinho, a gente pode fazer. Eu sempre falo para a minha equipe de catequistas, gente, é tudo devagarzinho. A gente não precisa fazer tudo de uma vez, até porque a gente não consegue. Ninguém nasceu grande. Nós nascemos pequenininhos e fomos crescendo. Assim também é uma ideia que a gente leva para a nossa paróquia. E trabalhar isso fortemente, porque isso é uma conscientização. O trabalho da inclusão é uma conscientização que todos nós devemos ter. Nós não podemos mais fechar os nossos olhos e fingir que não é com a gente, porque a inclusão é para todos. Os espaços e principalmente a comunidade precisa estar preparados para receber as pessoas. Esse é um assunto que deve cada vez mais ser abordado entre catequistas, padres e toda a igreja. Por isso precisa ter a pastoral da inclusão, sim, dentro de todas as comunidades. Ai, Raquel, mas como que a gente vai criar? Tem que ter alguém especialista? Não. Comece, abra a pastoral da inclusão, comece a estudar e comece a ter a consciência e passar essas informações para as pessoas, para toda a comunidade. Fazer uma campanha interna de inclusão. Então, catequistas, padres, toda a igreja, para que a pessoa com deficiência seja incluída não só na catequese, mas na comunidade viva e permanente. Não é verdade isso, gente? Não é assim que tem que ser? É assim que tem que ser. E a gente pode dar o primeiro passo. A gente pode fazer um pouquinho. O pouquinho nosso é gigante perto do nada. O nada é muito ruim. O não ter algo para oferecer é muito ruim. Não deve ser a atitude de nenhum de nós cristãos. Fala, Lu. Para complementar um pouquinho o que você está falando, imagina você, catequista, que vai lá, acolhe o seu catequizando, faz todas as atividades do encontro de catequese, aí vai na missa o seu catequizando. Aí ele não para quieto, vai dar trabalho, vai levantar, e as pessoas começam a se incomodar com isso. Percebe? Isso não é acolher essa pessoa com deficiência, né? Então, a igreja, quando a gente fala igreja como um todo, é isso. É aceitar na missa, é entender que ele vai levantar, e vai sentar, e vai sair, e vai voltar, vai conseguir prestar atenção só um pouquinho, mas é aquilo que ele pode fazer. E nisso a gente tem que trabalhar conforme a gente vai conseguindo, né? Então, é a igreja como um todo que tem que fazer esse acolhimento, senão é só um momento ali na catequese e também não é acolher. Também é só um momento, né? Sim, Lu, é isso mesmo. Imagine toda a comunidade crescendo e entendendo a importância da inclusão.
E todos preparados para encontrar com pessoas diferentes, outras diferenças, dentro da celebração litúrgica, dentro dos encontros, dos eventos, e estar preparado para isso. Quando a gente cria uma pastoral, abre uma pastoral de inclusão e você começa a trabalhar isso, as pessoas vão tomando mais consciência. Marli, você quer falar, querida? Libera o seu áudio. Então, a minha fala em cima da fala da Lu. Quando acontece, assim, esse caso, é importante você chamar a criança e conversar um pouco mais, assim, com ela no olho com olho, né? Eu vivi uma experiência na minha turma que eu nunca tinha trabalhado com nenhum catequizando com uma necessidade especial. E agora eu estou com um que eu não sei bem se ele é só imperativo, se ele é autista também, não sei. Sei que ele não para. E esse dia, numa apresentação que eu estava fazendo no Data Show, ele simplesmente foi lá, desligou o disjuntor e caiu tudo e apagou. Aí eu pensei assim, não, porque eu acolhi com amor, com carinho, quando ele me vê, ele faz assim com a mão, sabe? Dá pra ver que ele tem uma empatia. Aí eu falei com ele, falei assim, olha, você tá vendo o que você fez? Não pode, porque o nosso tempo é muito curto agora, até ligar tudo, até voltar, já tá quase na hora de ir embora, você achou legal o que você fez? Aí nós conversamos, eu e a outra catequista, ele ficou meio triste, sabe? Porque não dá pra deixar passar, né, sem falar nada. Porque ele levantou, se tá na missa, levanta, sai. E porque a mãe também, eu percebi que eu fui numa procissão da Sexta-feira Santa, e ele foi na frente com a mãe. E a mãe também, quando ele saía da fila da procissão, ia pro meio, ela pegava e conversava com ele, ele voltava. E até aconteceu um negócio assim, que no meio da procissão acabou a vela dele. Aí o meu filho estava com a vela apagada, eu acendi a vela do meu filho, fui lá, entreguei para ele, ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, obrigada. Então, tem que fazer essa correção também, né? Sim, com certeza. Porque eles entendem muitas coisas, né? E se não compreender tudo, alguma coisa vai ficar. E a gente vai ter que sempre ir mostrando. O que eu falo de permitir que fique na igreja, porque muita igreja não quer, né? Não quer nem que fique, que aborreça, né? Como se algo fosse atrapalhar a missa, né? Então, o que a gente tem que fazer? Na minha paróquia tem um que fica gritando, porque ele é autista e emite alguns sons, né? Mas, em algumas situações, a gente está fazendo com que ele fique. A gente ele fez agora a primeira comunhão, ele foi se confessar. Então, eles têm que participar de tudo que tem na igreja. Então, a missa é um lugar que ele precisa participar. Então, ele não aguenta, ele não consegue ficar muito tempo. Então, vai, fica um pouquinho, sai, volta de novo. E assim a gente vai condicionando a esse tempo aumentar e ele prestar mais atenção. Mas a gente tem que sempre falar assim, tá? Não é algo que a gente vai deixar e passar, a gente vai mostrando. E os exemplos vão mostrando isso também para ele, para que ele consiga fazer por repetição mesmo também, né? Então ele vai dizer, todo mundo faz assim? Então eu tenho que fazer assim também. E assim a gente vai trabalhando com essa criança. É isso mesmo. Gente, não existe... Obrigada, Marli, pela sua participação. Não existe uma receita única para acolher. Tirando o amor está presente. Mas fora o amor, não existe uma receita única. Não existe uma regra, um passo a passo, que você fala assim, olha, com pessoas com esse problema, com essa dificuldade, com essa deficiência, eu vou tratar desse jeito, uma cartilha. Não tem. Não tem. Cada um tem o seu jeito peculiar de ser. As deficiências se apresentam em graus diferentes, já falei sobre isso. Algo que é bom e adequado para uma pessoa com deficiência pode não ser o mesmo resultado com outra pessoa com a mesma deficiência. Nada deve ser romantizado, como se tudo tivesse sempre que dar certo. Você viu, a Marli? Ela comentou. A gente quer que as coisas saiam tudo bonitinho, planejado. O que é bonitinho planejado, gente, para Jesus? É a participação da pessoa. E se sair algo diferente, a gente que abre o nosso coração para isso. Então, lógico que vamos ter a dificuldade, sim. O assunto é importante e deve ser cada vez mais abordado para que o caminho da inclusão, gente, esteja aberto o quanto antes na igreja, na comunidade, na catequese e desde sempre. Então, isso é um fato que a gente tem que conscientizar, tá? Pode não ser fácil, mas é possível. E é isso que a gente tem falado até agora, né? É preciso ter um olhar que entenda que é possível evangelizar a pessoa com deficiência. Outra pesquisa que nós fizemos aqui, nós perguntamos o que é inclusão. O que é inclusão? E nós tivemos várias respostas. Eu não tenho essa pesquisa aqui agora, gente, para mostrar para vocês, porque eu não selecionei agora que eu lembrei. Muitas pessoas disseram que inclusão é você montar uma sala de catequese só com pessoas com deficiência. Vocês acham que isso é inclusão? Não, isso não é inclusão. Abrir uma sala de catequese só com pessoas... Não, você está excluindo, né? Vamos prestar atenção. Isso é exclusão, não é inclusão. Ok. Aí o outro falou assim, não, você tem que ter um catequista para cada pessoa com deficiência, com autismo, tem que ser uma evangelização particular. Isso é inclusão? Nós estamos incluindo ele na igreja. Como incluindo na igreja? Isso não é mais que obrigação ter alguém para poder evangelizar sim, mas a inclusão é junto, é todo mundo junto, dentro da igreja, dentro da missa, dentro da catequese. Tivemos respostas que as pessoas diziam que pessoas com deficiência ou com alguma limitação não deve ser catequizada porque não compreende. Um padre negou dar catequese para uma criança porque disse que ele não compreende nada e que não precisa, que Deus sabe.
Gente, e quando eu falo de padre, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal do padre. Eu estou falando da realidade de todos nós. Porque não é só o padre que fala isso. Fala isso todo um monte de gente. Por quê? Pela falta de informação. Sabe, principalmente por quê? Pelo medo, pela insegurança, por não saber fazer. Lembra da pandemia, gente, que aconteceu aqui, ó, há 3 anos que começou? Vocês lembram que muitos e muitos padres e pessoas e catequistas e coordenadores de catequese não abriram a internet, não abriram Google Meet, não abriram Zoom, não abriram Teams, sei lá mais como é que chamam as plataformas, para evangelizar e deram a desculpa de que não, a igreja não pode evangelizar pela internet. Isso é desculpa, sabe desculpa do quê? Desculpa porque não sabe fazer. Puramente, gente. É uma limitação, é uma dificuldade que tem. Aí você fala assim: não, não vou. Agora, entre você evangelizar na internet ou esfriar e apagar a chama daquelas famílias e dos catequizandos que estavam se preparando, iniciando ou dentro de um processo de catequese, o que é melhor? Manter a chama acesa pela internet, que ninguém pode encontrar com ninguém, ou apagar a chama? Ou fazer um trabalho onde mantém acesa essa chama? Eu bati muito nessa tecla com os catequistas, sabe? Porque eu achava que de alguma forma isso precisava acontecer. Então, a pessoa tem a dificuldade, é mais fácil falar que não precisa. Não, não precisa, não. Deus sabe que a pessoa não precisa. Como que não precisa? Ela tem, é provado, a ciência mostra. E o Dr. Marcos aqui, mais ainda, que tem essa experiência de saber que as pessoas têm sentimentos, que as pessoas compreendem sim, às vezes mais, às vezes menos, mas têm compreensão. Não estão em estado vegetativo. Um estado vegetativo, você não vai colocar ninguém lá para ser evangelizado, porque a pessoa realmente não está acordado, enfim, tá? E mesmo assim, né, a gente não sabe ainda, é um mistério se as pessoas compreendem ou não, ouvem ou não, enquanto elas estão nesse estado. Enfim. Continuando aqui para a gente estar finalizando, dentro do tempo, né, dentro do horário, eu quero colocar mais um pouquinho para vocês aqui. Então, como que a gente age na prática, gente? Acolhendo a pessoa com deficiência na catequese, buscando informações sobre as necessidades e observando as qualidades dela. Foca naquilo que a família vai falar. Olha, ela gosta de desenhar. Ah, ele não gosta de barulho. Você não vai fazer barulho na sala. A criança se assusta, o jovem fica irritado. Acontece isso. Vamos evitar. Mas vamos olhar o que eles sabem, o que eles podem, o que eles têm capacidade. Então, olhando para as capacidades, qualidades e capacidades deles, tá? Envolva toda a turma da catequese neste acolhimento. Vamos envolver toda a nossa paróquia, todo mundo neste assunto de inclusão. Vamos ensiná-los, de pouquinho em pouquinho, estar abertos e abrir o coração, porque é isso que Jesus nos pede, tá? E a preocupação, a insegurança e o medo são naturais, mas a gente tem que ter na nossa mente, no nosso coração, que todos podem e têm o direito de ser evangelizados, tá? Quero deixar para vocês, gente, eu assisti recentemente 4 filmes, tá? E tem muitos outros mais, eu andei vendo, tem outros mais que a gente pode assistir. E é legal que a gente assista, por quê? Para a gente entender um pouquinho o que se passa na vida do outro que tem aquela deficiência ou aquela dificuldade, aquela necessidade, enfim. Uma que eu assisti, que eu gostei muito, chama Uma Advogada Extraordinária. É a história de uma advogada autista, tá? Na Netflix que eu assisti, chama Uma Advogada Extraordinária. A história, ela é engraçadinha, ela é bonitinha, ela é água com açúcar, mas lá no fundo a gente vai compreendendo como era essa menina quando criança, o que aconteceu com ela, como que os pais a viam, como que a sociedade a via e quem ela se tornou. Lindíssimo filme, é uma série, acho que são 3 temporadas. Lindo pra gente assistir, para entender um pouco sobre o autismo. E também sobre autismo, tem um filme que se chama Atypical. Atypical, com L, né? Atypical com Y no T, de typical. Onde fala de um jovem autista. Muito bacana, é uma série que eu estou assistindo ainda, não terminei. E é muito bacana para a gente entender um pouquinho como que o autista compreende, entende, vê o mundo, a comunicação, como ele se comunica, como ele vive, como ele entende. É muito legal, é muito lindo esse filme que eu estou assistindo. E é um jovem mesmo, ele está se descobrindo, descobrindo a sua sexualidade, ele está trabalhando, a sua independência, ele está buscando a independência, está entrando na universidade. Então é bem bacana, viu? Bem legal mesmo para o nosso dia a dia, né? Tem um filme que chama Extraordinário, a história de uma criança que nasceu com um problema na face, teve que fazer muitas cirurgias, ele estava com um capacete. Uma história linda de chorar horrores, mas traz uma lição belíssima pra gente, tá? Então, pra gente ver as diferenças, como que elas se dão. O bullying, fala muito do bullying ali. Então, pra gente trabalhar essa questão do bullying dentro da nossa comunidade também. E a Teoria de Tudo, que é aquele filme maravilhoso do cientista, enfim, que ele vive uma deficiência que vai tirando os movimentos dele cada vez mais. Pessoal, para hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Não mostrei nenhum slide que eu fiz por conta da limitação minha aqui de dificuldade de ficar mostrando com o Meet, porque eu não estou muito acostumada. Espero que eu tenha ajudado vocês, né, trazendo essa reflexão sobre o acolher a pessoa com deficiente, a pessoa com autismo, TDAH, Down, enfim, todas as particularidades que existem aí nas pessoas. Doutor Marcos, gostaria de fazer uma colocação? Será uma honra para mim ouvi-lo. Não tem muita coisa para colocar, não, no sentido que sua palestra foi brilhante, vamos começar por aí. Fico muito feliz
Eu milito na inclusão pelo menos há 35 anos, como inclusão ainda não era muito palavra de moda. Então, eu vejo pessoas que não são da área, não são técnicos, não são profissionais, e tem essa empolgação, esse entusiasmo frente à inclusão, possibilitar a vida dessas pessoas, dessas famílias, que não é fácil essas famílias se adentrarem ao mundo, se adentrarem, terem possibilidades, como você disse, com muita sabedoria, pertencer ao lugar. Eu fico muito feliz de ver a Luciana aqui, ver a Marli, que são pessoas que estão abertas e estão buscando a inclusão. Então, fico muito, muito lisonjeado no sentido de alguém que trabalha há muitos anos com inclusão e vê que, de alguma forma, a semente está brotando, a árvore está crescendo. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada, querido. Muito obrigada, viu? Cláudio, estou à disposição. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação, estamos aqui à disposição. Eu posso colocar uma situação que eu vivenciei? Sim, querido. Eu já sou catequista há tem um tempo, e assim, eu já me deparei com duas situações. Né? O que eu vejo? Que a família esconde, tem receio. Eu tive uma situação na catequese que faltava um mês, umas 5 semanas para terminar a catequese. Aí a mãe me mandou um texto. Mandou o boletim do filho da vida inteira. E falou, Cláudio, já fazia tempo que eu queria conversar contigo. Primeiro, ele gosta muito da catequese. E era online, e sempre a mãe estava do lado. Só que ele tem problema ela não citou qual era, mas tinha dificuldade de aprendizado. E pelas notas, realmente. Ela disse, e o problema, Cláudio, é que agora essas semanas, prova final, então ele não vai poder estar na catequese, ele está muito triste com isso. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Né? Eu falei, olha, mãe, é o seguinte, vamos conversando, eu tenho a minha vida, né? Eu tenho meu trabalho e tudo mais, mas a gente vai conversando, eu vou dando os meus horários para quem sabe encaixar. Conclusão, graças a Deus deu, né? A mãe e ele assistiu, foram 6 encontros, mas foram ótimos. Aí, graças a Deus que deu certo. Um outro, que eu já fiquei assim meio pela frase da mãe. Mãe e pai são médicos e o adolescente era da Crisma. Também faltava 2 semanas para a Crisma. A mãe, ai, Cláudio, quero falar com você. Eu falei, sim, pode falar. Que bom que você é enfermeiro. Olha lá, que bom que você é enfermeiro. Eu falei, não sou enfermeiro, mas aqui eu sou catequista. Porque é o seguinte, meu filho é autista e ele tem sensibilidade com textura. Não é qualquer coisa que ele vai colocar na boca. E a hóstia, ele já teve problemas. Eu falei, meu Deus, e agora? Crisma com bispo. O que a gente faz? Eu falei, ó, falta 2 semanas, vem no sábado aqui na igreja. A gente conversou. A única coisa que eu pensei, Raquel, fui lá com ela, na igreja, falei com o padre, cedi um tanto de hóstia não consagrada. Falei, mãe, vai treinando com ele para ver se ele vai se habituando nessa textura. E graças a Deus, e rezei. E graças a Deus que deu tudo certo. Né? Então, o que eu vejo disso? É que a família está escondendo ainda, tem receio de aceitar, dos outros aceitarem. Às vezes, até a própria família não aceita. Sim, isso é fato, Cláudio. A família, muitas vezes, ela tem medo da exclusão. Ela já está sofrendo isso desde que a criança nasceu, onde as pessoas olham diferente, onde as pessoas não compreendem, nas escolas, as dificuldades nas escolas, e ela tem medo também de ter uma decepção dentro da igreja. Como eu disse, que tem uma mãe que nos procurou, que contou da realidade dela, que a igreja, realmente uma paróquia, não aceitou o filho dela, disse que não estava preparado e que não precisava, que a criança não precisava de ser evangelizada. Então, a gente sabe disso. Agora, as experiências, tudo isso que você vem contando, você fez bem, porque você adaptou a necessidade daquela pessoa, você não excluiu ela, não foi opção sua, mas foi uma necessidade do catequizando. Com relação à comunhão, tem crianças que têm, jovens que têm essa sensibilidade, lembrando que a Eucaristia, ela não precisa ser a hóstia toda, né? Ela pode ser só um pedacinho, no caso específico, de colocar só um pedacinho ali, só para a criança poder participar, o jovem também, e receber o Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, da mesma forma, numa mínima partícula da Eucaristia. Mas fez bem, está tudo certo. Amém. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Nós estamos aqui. Oi, Rosi, tudo bem, querida? Pode falar. Libera o seu áudio. Oi, que bom aqui estar com você novamente, Raquel. Que alegria, querida. Que nem o doutor Marcos ali falou, né? Eu faz anos que trabalho com criança especial, né? Que agora que está na inclusão, né? O nome certo é inclusão, né? E que nem o Cláudio falou ali, realmente tem muitos pais que escondem, né? Esconde a deficiência do filho, né? E eu, graças a Deus, este ano eu estou fazendo cursos e mais cursos para me especializar em inclusão, né? E como você falou ali, eu estava com um probleminha da internet aqui, eu não peguei muito direito. Mas tem o doutor Tiago Castro, que ele faz jornada do autista,
né? E eu estou fazendo essa jornada com ele. É muito bom você saber Compreender. aprender, né? Você tem que aprender, né? Claro que agora eu fiz só a jornada, e para você conseguir fazer mais, mais para profissional, né? Eu sou como catequista, né? Você tem que acolher todos, né? Todas as deficiências, você tem que saber um pouquinho de cada um, como que você vai lidar, né? Mas vou dizer assim para você, eu me realizo em poder dar catequese com uma criança com problema. Esse ano eu estou com uma criança que ela tem, ai, meu Deus, agora esqueci. Ela tem dificuldades, tem um nome que ele dá, ela tem dificuldades na aprendizagem, em leitura, né? Tá. Mas ninguém sabe na minha família tem esse problema. Só eu que sei, mas ele está indo muito bem, muito bem. Que bênção, Rosi, que alegria. Obrigada pelo seu testemunho, viu, querida? Obrigada, viu? Olha, aqui eu tô com 3 pessoas com a mão levantada. O desconhecido, a Marli e o Marcos. Pode baixar a mão ou vocês vão querer falar? Não sei, eu acho que eu nem consigo baixar a mão, né? Acho que vocês mesmos. Então eu vou atropelar. Pode falar. Eu acho assim, na primeira palestra que eu falei, eu acho que quando se fala em aceitação da família, a gente tem que discutir um pouco as questões históricas do ponto de vista moral, né? Então, quando a gente pega a moral judaica, principalmente, a deficiência é fruto do pecado. Então, você é impuro. Tanto é que Jesus revoluciona esse conceito, curando o indivíduo que tinha hanseníase e lepra, curando o coxo, o indivíduo que não andava, curando o cego. Mas ele curava e falava assim, vai à sua comunidade e comunica o que aconteceu. Então, ele leva esse indivíduo a entrar de novo na comunidade. Então, Jesus, vamos dizer, o primeiro da história que muda o conceito de aceitação. Mas a gente muitas vezes é ensinado que, quando eu falo que o pecado às vezes carrega o manto da Virgem Maria para as mães, porque, de novo, na moral judaica, a mãe é vaso, o pai é semente. Então, sempre a mãe é culpada da deficiência do filho. É raro uma mãe que consegue se livrar de primeira dessa culpa. E às vezes a sociedade reforça isso. Então a gente tem que, enquanto igreja, provavelmente, a gente dar o exemplo, entender, trazer esses sujeitos para a vida. E vocês estão fazendo esse papel. Vou te dar um truquezinho, eu não gravei. Rose, escreve que você é educadora, porque uma catequizadora é uma educadora, e faça o curso do Dr. Tiago. Você é uma profissional. Eu acho assim, a gente pode ter dúvida, a gente pode não entender, mas a gente vai pegar grande parte desse conhecimento e trazer para a gente. Então, dá 171 do bem, tá certo? E fala que você é educadora. Obrigado. Obrigada, viu, Marcos? Obrigada, querido. Quem mais? Tem alguém mais com a mão levantada? Deixa eu ver aqui. Não? Posso só complementar uma coisa? Pode, Raquel, Lu, por com favor. relação a isso, né, dessa aceitação da pessoa com deficiência pelos pais. É bem complicado. Se vocês forem pensar, todo pai, toda mãe quer um filho normal, perfeito, consiga fazer tudo, né? Então, existe um período que a pessoa tem que viver isso, né? E começar a entender para conseguir reagir sobre isso. E muitas vezes esse tempo é diferente, é um pouco mais lento. Então, quando essa família, né, busca alguns lugares para aceitar seu filho, para poder colocar numa escola ou algum atendimento, e é barrado, isso vai criando barreiras para essas famílias. E quando eles já vão para algum lugar, não é que eles vão mentir, mas eles vão omitir no sentido assim, eu quero ser aceito aqui. Então, não fala sobre a deficiência, mas não é que eles querem esconder, né? Eu não enxergo dessa forma, eu enxergo que eles já receberam tantos nãos, tantos aqui não pode, aqui não dá, a gente não consegue lidar com o seu filho, e isso vai criando que os pais, mas eu quero que aceite aqui meu filho, então eu não vou falar que ele tem nada, porque aí eles vão aceitar, né? Só que a gente vai enxergar que tem alguma coisa, que tem alguma dificuldade. E aí o que a gente precisa fazer? É trazer essa família para perto da gente. É trazer essa família para nos ajudar, né? Então, assim, olha, a gente está percebendo isso, como que é em casa, como que você faz com ele em casa? Ah, será que você conseguiria me ajudar aqui? Em muitos casos, a gente pede até ajuda do pai e da mãe para estar nos encontros de catequese, né? Alguns casos mais graves, que a gente vê que a gente precisa dessa ajuda, precisa de ter alguém junto, é possível. Então, a família tem que ser parceira. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai diminuir também essa questão de ter famílias que omitem as dificuldades e deficiência dos filhos. Sim, é todo um trabalho, né? É todo um trabalho que precisa ser feito. Obrigada, viu, Lu? Maria Geralda, você quer falar? Ela levantou a mão. Oi, Cláudia, você pode falar. Eu quero falar só gratidão pelos ensinamentos. Nossa, que momento gostoso, delicioso. Estou amando e me ajudando demais, porque a deficiência, como você falou, Raquel, ela está em todos os âmbitos. Então, na comunidade, a gente tem que aprender a lidar com aquele que se acha que não tem deficiência nenhuma. E é difícil a gente lidar com pessoas que é diferente da gente, do jeito da gente. É complicado. E eu estou procurando aprender isso porque isso está me atrapalhando muito a caminhada de comunidade. Né?
Que bom que você está aprendendo, que bom que você está aqui, Maria Geralda. Gratidão, querida. E estamos sempre juntos. Precisando, a gente está aí. Com certeza, Tá? com certeza. E eu vou precisar muito, muito, muito mesmo. Obrigada, querida. Está sempre em busca de aprendizado, de conscientizar para a gente poder continuar caminhando. Tá bom, querida. Deus abençoe sua missão, viu? A Raíssa quer Amém, falar, amém. mas a Cláudia pediu antes. Pode falar, Cláudia? Só complementando o que a Luciana Tudo bom, querida? falou, essa aceitação, né? Eu acho que nós, como catequistas, temos que ter sensibilidade, né? Porque quando você não tem o acolhimento, a sensibilidade de acolher essa família que já está tão sofrida, que está tão magoada, de ser rejeitada no mundo, né? Então, quando ela sente esse acolhimento, esse abraço fraterno, nós, da nossa igreja, então eu acho que fica mais fácil essa aceitação, né? Porque a gente percebe que as pessoas não levam seus filhos na igreja. Por que não leva? Preocupada porque o amigo que está do lado vai reclamar porque o meu filho está gritando, porque o meu filho está correndo, ou porque o meu filho não sossega. Então, aqui na nossa paróquia, a gente vai fazer uma missa em prol a isso, convidando todas as mães que têm crianças especiais para que levem na missa, e o padre vai fazer uma homilia voltada para isso, para explicar a nossa assembleia que eu não tenho que ter diferença de ninguém. Eu não posso me incomodar que aquela criança está correndo, que aquela criança está gritando, porque a maioria das famílias relatam isso. A gente vai nas casas e a gente escuta muito esses relatos de que, não vou não, porque eu vou ficar com vergonha. Então, eles sentem isso. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, esse amor, esse acolhimento. Eles precisam se sentir acolhidos para que eles saiam das casas do escuro para vir para a luz de Jesus. Com certeza, Cláudia. E que bom que o padre está fazendo isso. É uma conscientização. É isso aí que a gente estava falando, da importância de toda a comunidade saber. Gratidão, viu, querida? Gratidão. Oi, Raíssa. Boa noite a todas. Boa noite, querida. A todas. Eu quero relatar um pouco sobre as deficiências, né? Que tem como a deficiência física, visual, auditiva, a intelectual, né? E nós, que somos catequistas, nós devemos a cada dia mais se capacitar para nós podermos ajudar essas crianças, jovens, adolescentes, né? Que têm essa deficiência. Um curso muito bom que nós estamos tendo é o de Libras, Braille, né? São muito bons para a gente trabalhar com eles. Outro também bom para nós catequistas é o tutor, né? O tutor, o cuidador, porque a gente vai ter que estar cuidando daquela criança. E aí, tudo que a gente fizer com amor, tudo vai se encaminhando bem, né? Se você gosta de ser catequista, você recebeu essa missão, pois você vai pegar aquele catequizando com deficiência, você vai amar, logo porque eles são super carinhosos, né? É muito difícil a gente encontrar uma criança com deficiência que não seja carinhoso, meigo. Aí eu quero deixar um pouquinho da minha participação para vocês. Obrigada. Ô, querida, muito obrigada pelas suas colocações, viu? Você demonstra ser uma catequista muito dedicada, muito amorosa, e, assim, num caminho realmente de inclusão, porque você está buscando o entender das diferenças, das dificuldades, das deficiências, para você melhor acolher os seus catequizandos. Deus abençoe a sua missão. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui, todos vocês, gente. Parabéns. É a minha palavra aqui, a minha alegria de saber que tem tantas pessoas interessadas nesse tema, nesse assunto tão importante dentro da nossa comunidade. Que isso se espalhe, que cada um de vocês seja uma semente que vai dar muitos frutos, que vai levar isso para mais e mais pessoas, principalmente para a sua comunidade, trabalhando a inclusão. Para que amanhã a gente não precise mais incluir, porque não vai haver exclusão. Oxalá, como o nosso querido Marcos falou, né? Lá desde a época de Jesus Cristo, né? Começou lá ele incluindo, e nós temos que seguir este exemplo dele. Infelizmente, a sociedade provoca muitas situações que a gente não gosta e que não deveria acontecer. Mas nós, como cristãos, seguidores, que amamos Jesus Cristo, amamos a mensagem dele, amamos tudo aquilo que ele deixou para nós aqui como responsabilidade, nós temos um compromisso de levar adiante esta missão e essa responsabilidade. Viu? Fica aí minha mensagem para vocês. Feliz de vê-los aqui. E semana que vem estaremos juntos. Alguém mais quer falar? Alguém? Não? Então, Raquel, quero te agradecer em nome do padre da Forania, o padre Paulo César, Padre Trasferede. Infelizmente, o Padre Trasferede está viajando. O Paulo César não chegou ainda na casa dele, mas me mandou mensagem para te agradecer pelo teu sim, pela tua disponibilidade, né? E esse bloco está sendo maravilhoso. Começou com o Dr. Marcos, foi linda a palestra da semana passada. Com a sua agora foi extremamente rica e sensível. E foi bem leve, né? Um tema tão pesado, mas algo que foi, né, algo que é para incluir mesmo, né? Que a gente tem que mudar. Um olhar diferenciado, um olhar de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu quero dizer para vocês que ainda não conhecem a Catequese Fora da Caixinha, para vocês nos procurarem nas redes sociais, no YouTube, se inscrever no nosso canal. É só procurar Catequese Fora da Caixinha no Facebook, no Instagram. Instagram tá como Cate Fora da Caixinha. Ajuda a gente na divulgação, sigam lá. Tem muito conteúdo de catequese, tem catequese inclusiva. E eu estou à disposição de vocês. Semana que vem estaremos juntos de novo, tá bom? Amém. Raquel, você pode puxar uma oração final? Com certeza, com certeza. Vamos rezar pedindo à nossa mãezinha que derrame, que coloque o seu manto sobre todos vocês que estão aqui. A mãe que acolhe a todos nós, a mãe que nos coloca no colo, a mãe que espera de cada um de nós o amor ao próximo como seu filho nos ensinou.
Pedimos a essa mãe, que foi a primeira evangelizadora, que seja o exemplo nosso de todos os dias. A mãe que acolhe, a mãe que acata, a mãe que espera, a mãe que silencia, a mãe que está sempre preparada para amar. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo à nossa mãezinha que nos ajude, que nos dê força, que assim como ela teve força para enfrentar as adversidades, as dificuldades, as limitações, os desafios que foram colocados na vida dela, que ela nos ensine, embaixo desse manto quentinho, desse manto acolhedor, que nós sejamos todos inspirados por esse calor do amor a Jesus, de Maria, que tenhamos todos nós no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem estaremos juntos, viu? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Cláudio? Até. Tchau, Sueli. Raquel. Até a Tchau, próxima. obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.